Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais os conceitos a respeito do patrimônio público. Então, nossa aula de hoje é a aula 3 da unidade 1 do livro didático. Patrimônio público. Patrimônio público, ele é definido pela Lei 4.717 de 1965, no qual o artigo 1º dessa lei define o patrimônio público, né, como conjunto dos bens e direitos pertencentes aos entes da administração pública, direta e indireta. Como vocês podem observar, a noção de patrimônio público, ela não é somente de bens materiais, mas também de direitos. É interessante ressaltarmos esse entendimento. E segundo o Código Civil, o patrimônio público são bens do domínio nacional, como os rios, os mares, as estradas, as ruas, as praças, ou os edifícios ou os terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, além dos bens pertencentes a cada um dos entes públicos, conhecido como bens dominicais, que são prédios, móveis, equipamentos, ou seja, o patrimônio público ele não se define somente de acordo com a Lei 4.717 aos bens, mas também aos direitos, os direitos dos cidadãos também são patrimônio, é considerado patrimônio público, e segundo o Código Civil, não somente a parte estrutural, mas tudo que tem dentro dela, dentro dos prédios públicos, eles também são considerados bens do patrimônio público. Isso mesmo, e é até interessante observar que, já que estamos tratando, né, professora Jamília, a respeito do patrimônio dentro das instituições escolares, como já abordamos em aulas anteriores, não deve ser somente assim, a gente enfatizar a materiais físicos, mas os direitos dos alunos, dos funcionários, da sociedade como um todo. E é interessante essa disciplina para conscientização, para, como eu posso dizer, para uma orientação mais adequada no racionamento da utilização dos materiais de consumo dentro de qualquer espaço físico, principalmente dentro do contexto escolar, que é como eu posso dizer, que é um âmbito educacional, que está voltado para essa construção da cidadania, da melhoria, como eu posso dizer, da sociedade como um todo, em todos os aspectos, desde os aspectos físicos, estruturais, dos direitos dos nossos alunos, dos nossos servidores e funcionários dentro da escola. Exatamente. O patrimônio público, ele é um direito difuso, indivisível, do qual são titulares pessoas indeterminadas e ligadas umas às outras pelo fato de serem cidadãos, serem o povo para o qual o Estado e a administração existem. Ou seja, a ideia do patrimônio público é que ele não é de ninguém, ok? Mas assim, se ele não é de ninguém, então quer dizer que pode ficar tudo solto de qualquer jeito? De forma alguma. Por isso que no texto fala que existe o Estado, existe a administração pública para cuidar daquilo que é um bem comum de todos os cidadãos são donos do patrimônio público. Então, como são muitas pessoas para cuidar de uma mesma, desses bens, então nós elegemos pessoas, né, no caso o Estado, que se responsabilizam dessa tarefa de cuidar dos nossos bens, que são aqueles que foram citados nos primeiros slides, os rios, os lagos, as praças, os prédios públicos e tudo que tem dentro deles, os nossos direitos. Então, para isso que existe a administração pública. E é até interessante, né, professor, observar que
a gente fica assim um pouco confuso. Se o Estado é responsável pela, como posso dizer, pelo controle, pela melhoria, a sociedade como um todo é responsável pela manutenção dos nossos rios, das nossas estruturas físicas, de todo o espaço que é compartilhado com a sociedade. Então, assim, pelas legislações, o Estado é responsável por mantê-lo e nós também por essa manutenção, como posso dizer, intensiva. Ou seja, colaborar para melhorar as estruturas, para não danificar, para não prejudicar um patrimônio que é coletivo, não é individual, como foi citado nas próprias legislações, né? Pertence a todos nós e a responsabilidade também de mantê-los também é uma responsabilidade muito grande perante a sociedade e todo cidadão tem essa responsabilidade. Não é somente o Estado que tem a função de manter o patrimônio funcionando, mas a comunidade como um todo. Exatamente, professor, bem lembrado. Até porque muitas vezes a gente vê situações de descaso da parte da própria comunidade, porque fala, mas isso é do Estado, o Estado tem a obrigação de cuidar disso, de fazer isso. Só que nós não podemos esquecer que o Estado, ele é um mero administrador de um bem coletivo, do que é meu também. Então, a partir do momento que eu estou depredando ou até mesmo negligenciando um patrimônio público, aquilo ali também é responsabilidade minha. Eu estou evitando que um outro cidadão tenha acesso porque eu não estou cuidando daquilo ali. Isso mesmo, muito bem colocado. Então, assim, a responsabilidade ela é conjunta, não é individual. Sabemos que, às vezes, o Estado não faz o papel que deveria, mas não é nem por isso que nós também devemos deixar de lado. Se ele não faz, eu também não vou fazer questão de manter. Se está destruído, a gente observa muito assim, em algumas ações coletivas, principalmente no ambiente de escola, quando os recursos não são muito bem distribuídos para manter a escola funcionando, a parte da estrutura física, tem projetos, até mesmo a comunidade em aquele entorno faz ações de consertos, de melhorias, ou seja, não fica esperando somente que o Estado exerça a sua função. Então, assim, é um papel coletivo de todos. A responsabilidade é da sociedade como um todo. Exato. Então, o patrimônio público, ele pode ser dividido entre bens imateriais e bens materiais. Os bens imateriais são patrimônio cultural, patrimônio moral, e os bens materiais, patrimônio ambiental e bens públicos. O patrimônio cultural é o conjunto de bens de natureza material e imaterial, individuais ou coletivos, que fazem referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, isso está descrito na Constituição Federal, no artigo 216. Então, nós podemos citar como patrimônio cultural, por exemplo, nós temos aqui a imagem, a capoeira, é um patrimônio cultural, o samba. Quando alguém vem ao Brasil, a primeira coisa que pergunta pelo samba, os nossos monumentos, então todas essas, o nosso folclore brasileiro. Então tudo isso é considerado um patrimônio cultural. Ele pode ser tanto material quanto imaterial, certo? Isso mesmo, e é até interessante observar que o nosso país possui riquezas, como eu posso dizer, imensuráveis, né? Tanto da parte artística, cultural, a natureza principalmente. Então, assim, é um patrimônio extremamente grandioso e que a comunidade, ou seja, o povo brasileiro, é bem abençoado nessa questão, né? Dos rios, a gente observa, poxa vida, jogar lixo, né, e tudo nos rios, não fazer a manutenção e tudo adequadamente, isso parte também de uma questão individual de cada um, ou seja, é o nosso patrimônio, é o que nós devemos, como eu posso dizer, preservar para dar continuidade para as próximas gerações. Então, essa conscientização, através dessa disciplina administração de materiais, não vem somente dentro da escola, mas da sociedade como um todo. E desde o gestor que faz a compra, que faz o planejamento desses materiais, até mesmo orientar os nossos alunos na prática, através da administração dos seus recursos, de todas as espécies, desde o papel que ele está utilizando, do caderno, ou seja, que venha ter aquele aprendizado dentro da escola e que leve para casa, que possa colocar em prática juntamente com a sua família. Certo. E exemplos de patrimônio cultural também
como algo que não é imaterial, por exemplo, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, são exemplos do patrimônio cultural carioca, por exemplo. E o patrimônio cultural, ele corresponde ao meio ambiente, ecologicamente, patrimônio ambiental, corresponde ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como sendo bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, por exemplo, aqui nós temos uma imagem onde mostra o globo terrestre e o patrimônio ambiental de cada local. Então, por exemplo, na África, os elefantes, girafas, temos baleias, temos alguns pássaros. Então, são exemplos do patrimônio ambiental. Aqui no Brasil, nós temos floresta amazônica. Qualquer lugar que você sai do país, você fala Brasil. Já lembram patrimônio ambiental, floresta amazônica, peixe-boi, onça pintada. Então, são o cerrado, né, os nossos biomas, são exemplos de patrimônio ambiental. E o patrimônio moral. O patrimônio moral é um exemplo de bem imaterial, okay, que nós tínhamos citado lá no começo. Então, o patrimônio moral, ele é composto pelos princípios éticos, que nós já falamos bastante sobre isso, que regem a atividade pública, sintetizados no princípio da moralidade, da boa-fé, da lealdade e da honestidade, essencial ao bom e correto funcionamento da administração pública. Então, quando nós falamos em patrimônio moral, nós estamos falando de características que vão conduzir que vão caracterizar uma conduta ética dentro da vida em sociedade, dentro da administração pública. Então, isso é um exemplo isso são os princípios do patrimônio moral. Então, ultimamente nós temos, o país tem passado por um choque, né, com relação a essa questão moral, por conta de casos de denúncias, casos de corrupção, e isso acaba, nós já até comentamos isso em aulas anteriores, isso acaba refletindo na sociedade, porque quando você tem os seus administradores do bem público, as pessoas que você elegeu, que você escolheu para representarem, para cuidar dos interesses públicos, elas cometendo atos que não são éticos, que não condizem com ações honestas, com a lealdade ao povo que elegeu, ao seu país, você causa um descrédito na sociedade. Então, nós começamos a verificar pessoas fazendo pequenas ações corruptas também. São pequenas, mas ainda assim são corruptas. E pode se equiparar a pessoa que desvia milhões como a pessoa que, de alguma forma, prejudica o próximo para tentar se beneficiar de alguma forma. Aí você começa a verificar um choque moral na conduta da sociedade, porque começam a justificar, mas no Congresso, não sei aonde, na administração pública fazem isso também, eu só estou fazendo uma coisinha pequena. Então isso acaba refletindo na sociedade, porque se os representantes não têm uma conduta ética, não têm uma conduta apropriada, isso vai acabar servindo de pretexto para que o restante da sociedade comece a cometer os mesmos erros, mesmo que seja uma menor escala, mas ainda assim é corrupção também.
Isso mesmo, é até interessante nessa semana, passou uma reportagem falando sobre isso e pedindo a opinião dos estudantes, né, das escolas, a respeito de analisar os seus próprios atos, falando do grau de corrupção, daqueles pequenos até os maiores, que é o que estamos vivendo nos nossos dias atuais. Só o que acontece, eles mesmos analisando que são pequenas ações que às vezes são praticadas no dia a dia e já incorporados naquele cotidiano, e não são mais identificadas como um ato de corrupção, e sim é um hábito natural que perante a sociedade já se tornou habitual e para eles, ou seja, aquilo não tem um grau, vamos dizer assim, tão elevado que possa prejudicar alguém, mas são pequenas ações. Teve até alguns estudantes que citou assim um exemplo, no ônibus, né? O estudante está sentado, aí chega uma pessoa idosa, uma grávida, já não cede o lugar para sentar. Então, são ações pequenas, isso, finge que está dormindo, são ações pequenas que sim são atos de corrupção. Mas tem como medir de como eu posso dizer, de um grau de corrupção maior a um menor? Não, todos são corrupção. Então, assim, é até interessante que foi através do olhar dos estudantes em analisar essas pequenas situações que acontecem dentro da escola, na rotina desses estudantes, para eles terem essa conscientização de que é um ato de corrupção, independentemente do grau ou não, porque não tem como você medir, né? Então, assim, foi bem interessante essa reportagem, fazendo essa, como eu posso dizer, compartilhando essas informações e o dia a dia desses estudantes que observam isso e eles mesmos citaram. Mas se tornou tão habitual que que a sociedade já encarou que aquilo é normal, não sendo. Então, é bem interessante ter esse diálogo, essa conversa e analisar e até mesmo pedir essas informações, compartilhar, né? Socializar com os estudantes para vocês ou poderem observar como se tornou tão comum atos que antigamente, né, podemos dizer assim, eram vistos como reprováveis perante a sociedade e agora mais não. É um ato que se tornou corriqueiro e até mesmo passa despercebido no dia a dia. Exatamente. E tem uma matéria que por um tempo ela foi muito comentada nas redes sociais, que era a respeito de como se fosse uma crônica que um estrangeiro que morou no Brasil durante 2 anos fez sobre o país e sobre a população, sobre a sociedade. E uma das coisas que eles reclamam é do jeitinho brasileiro. Porque o jeitinho brasileiro, todo mundo fala que o brasileiro é malicioso, que o brasileiro consegue se safar de algumas situações, mas muitas vezes o jeitinho brasileiro é um jeitinho corrupto do brasileiro se portar para tentar sempre tirar proveito da situação. E você tem que estar consciente que quando você tira proveito de alguma situação, de alguma forma você está prejudicando alguém. Então, vamos refletir mais sobre as nossas condutas. E temos o patrimônio privado. Nós falamos sobre o patrimônio público, definimos o patrimônio privado. Então, ao contrário do patrimônio público, que é um bem comum a toda a sociedade, o patrimônio privado, ele pode pertencer a um indivíduo ou a um grupo, só que restrito. E temos os bens públicos. Os bens públicos são as propriedades móveis e imóveis que integram o patrimônio público pertencente à União, ao Estado ou ao município, como hospitais, praias, áreas de lazer, escolas, são exemplos de bens públicos. E os bens imóveis. Os bens imóveis, eles são prédios e edificações pertencentes aos entes públicos destinados a sediar as suas atividades. E uma coisa interessante aqui, às vezes, esses prédios e edificações não são pertencentes, eles muitas vezes são alugados, tá? Só que eles atendem a mesma finalidade, que é sediar as atividades da administração pública. E dentro desses prédios, nós temos os materiais ou bens de consumo. Os materiais ou bens de consumo, para quem for trabalhar com compras, com aquisição de materiais, vai ouvir falar muito sobre isso. São os produtos que podem ser armazenados ou que serão consumidos imediatamente após sua chegada. Podem ser materiais de expediente e artigos de higiene pessoal e de limpeza,
e conservação, dentre outros. Então, nós temos exemplos aqui. Material de expediente, né, que a gente também costuma chamar de material de escritório, é um exemplo de bens de consumo. Materiais de limpeza, de higiene, todos também são considerados bens de consumo. E temos os materiais ou bens permanentes. A diferença entre um e outro é que os bens de consumo, conforme o texto anterior definiu, são aqueles materiais que serão consumidos de imediato. A ideia é de consumo. Agora, aqui nos bens permanentes, nós podemos definir como tal o mobiliário, os equipamentos, os eletrônicos, os utensílios de cozinha, aparelhos e equipamentos para práticas de esportes, veículos e semelhantes. Ou seja, não são coisas que nós vamos consumir, são coisas que nós vamos utilizar, né? E que eles terão uma duração, o tempo de vida deles não é imediato, né? Tem uma certa durabilidade. Então, por que é importante você saber o que é bem de consumo e o que é bem permanente? Porque quando você for trabalhar num setor que precise adquirir materiais, quando o governo manda recurso para uma instituição adquirir materiais para suas atividades, os valores, os recursos, eles vêm divididos para materiais de consumo e para materiais permanentes, né? O bens de consumo, bens permanentes. Então, a gente chama de rubrica. As rubricas, elas vêm separadas. Por isso que você tem que saber exatamente que aquilo que você está adquirindo, você tem que saber identificar que essa bancada, ela é um bem permanente, mas que esse pincel, ele é um bem de consumo. Então, você tem que saber identificar para saber onde aplicar o recurso. Isso mesmo, e também é até interessante, fazendo a leitura dos nosso material didático, você observa que aquele que vai fazer a compra é o que faz o planejamento, que faz a administração, e é interessante que não é compras de forma, como eu posso dizer, aleatórias. Tem todo um planejamento para poder fazer a compra daqueles materiais que serão permanentes, os de consumo, e que também aqueles, ou seja, que são utilizados no dia a dia, e vem valores específicos, como a professora Jamile citou. Então, assim, é necessário ter um conhecimento, e principalmente, esse conhecimento deve ser intensificado através de capacitações, porque comprar na administração pública é diferente quando a gente vai ao supermercado, vai a uma loja de imóveis. Envolve todo um trâmite, todo um processo administrativo. Então, é necessária essa capacitação, porque você não pode comprar porque esse é o mais bonito, esse é o de melhor qualidade, ou seja, tem algumas prerrogativas, né? A lei que fala de licitações, a 866, né, cita muito bem isso. Então, assim, não é uma compra aleatória, tem todo um procedimento. Então, assim, dentro da administração pública, a compra dos materiais deve respeitar um trâmite bem burocrático. Certamente, professor, e esse trâmite, ele é extremamente burocrático. Isso mesmo. Quem for trabalhar com isso vai entender por que exige um cuidado, uma preocupação, um conhecimento da legislação muito intenso, porque não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Mas esse cuidado todo, essa burocracia, ela é necessária porque como você está mexendo com bem público, dinheiro público, você precisa trabalhar tudo de forma muito clara para que não abra precedentes para nenhum tipo de desvio, nenhuma forma de corrupção. E temos também os materiais de distribuição gratuita. Os materiais de distribuição gratuita, nas escolas nós temos os livros didáticos, os medicamentos, dentro das farmácias, dos hospitais, dos postos de saúde pública, óculos, tem programas para crianças que têm baixa visão, as medalhas de eventos esportivos, troféus. Aí também tem o SUS, ajuda com próteses, com aparelhos auditivos. Todos esses são considerados materiais de distribuição gratuita. E temos também
o peculato, né? Nós falamos em comprar, em gasto, em compras, em bens, e temos que atentar bastante para isso aqui, gente. Enquanto servidor público, às vezes você faz algo, comete um erro, às vezes não é nem como a professora Vanessa falou, é porque as coisas vão se tornando tão aceitas, a sociedade vai absorvendo tanta coisa, que o errado acaba se tornando certo, às vezes nem certo, mas aceitável. Quando a gente ouve falar em peculato, a gente imagina o quê? Pensa num político, em alguém que desviou milhões de uma empresa, de uma instituição. Nós sempre pensamos isso com peculato, mas você vai ver que enquanto servidor, você, por coisinhas simples, aparentemente inocentes, você também pode estar cometendo peculato dentro da sua instituição. Olha só, peculato, ele é um crime previsto no artigo 312 do Código Penal Brasileiro, caracterizado pela apropriação por parte do servidor público de valores ou qualquer outro bem imóvel ou de consumo em proveito próprio ou de outrem. Então, a questão do peculato, pessoal, quando a gente fala em peculato, você saí daqui, sou servidora pública, essa canetinha aqui é do meu setor, aí eu pego, eu vou levar para os meus filhos, cato um monte de canetinha e levo para casa. Isso é roubo, isso é peculato. A professora Vanessa viu umas resmas de papel, eu preciso imprimir uns trabalhos em casa, leva resma de papel do trabalho para casa. Isso é peculato, ok? Eu vi que está sobrando régua lá do meu trabalho, está sobrando alguma coisa, vou levar para casa. Isso é peculato, certo? Até mesmo quando você pega e leva os materiais de distribuição gratuita, sem você ter passado por todos os trâmites para receber aquele material, isso é peculato também. Então, são condutas que você acha que são inocentes, que não vai... eu já ouvi gente falando, mas eu vou levar uma resma para casa, vou levar uma caixa de caneta, porque tem tanto no almoxarifado, mas isso não é para você. Isso foi comprado com dinheiro público e é para atender uma determinada demanda. Se alguém pediu, é porque vai precisar daquele material. E você levando, você está desfalcando e você vai acabar prejudicando algum grupo, o grupo para o qual aquele material iria. Então, muito cuidado, pessoal, com essas posturas dentro do local de trabalho. Muito cuidado mesmo, que tudo isso pode ser mal interpretado. Isso mesmo. E como a professora até Jamile citou, são coisas tão simples que os funcionários, os servidores como um todo, às vezes praticam no seu cotidiano sem ter essa noção que está cometendo um crime. Porque foi incorporado na rotina. A outro setor, os funcionários daquele outro setor também fazem. Porque então não é ilegal, e nunca aconteceu nada. Então, assim, é em função dessas pequenas atitudes que vão se tornando maiores. Começa com uma caixa, né, de caneta, uma resma de papel, porque você observa. Como a professora Jamile bem citou, o almoxarifado tem tantas, por que eu não posso levar? Então, assim, são atitudes pequenas que deve ter essa conscientização por parte do funcionário da escola de qualquer repartição pública, que é um bem da sociedade, ou seja, foi comprado por determinada demanda, algum setor solicitou, e não para atender às atividades particulares do funcionário. Exato, professora. Então, por exemplo, não só na administração pública, mas você observa, na empresa privada, lógico que na empresa privada já não é considerado peculato, peculato é só para a instituição pública. Mas, por exemplo, eu já vi uma loja aqui na cidade que abriu falência e o dono da empresa falou, não, eu estou abrindo falência não só para inadimplência, porque o mercado não está muito propenso à compra, à venda, mas porque os funcionários estão carregando todos os produtos da empresa e a gente não consegue conter isso. Então é muito preocupante esse costume de achar que, eu vou tirar um que não vai fazer falta. Gente, faz falta. Tudo faz falta. Porque quando você começa a trabalhar
com a parte de compras, o planejamento de tudo que a escola vai precisar para o ano letivo. Nossa, você não sabe que, por exemplo, na escola, você começa a assumir, cada um achar que não vai fazer falta uma resma de sulfite. Aí todo mundo começa a levar uma resminha aqui, outra acolá. Quando chega em outubro, a escola não tem mais material para imprimir uma prova, um ofício, um memorando, para nada. Então isso é muito preocupante. E isso é tão comum dentro da esfera pública, é tão comum, e a preocupação é essa. Imaginem um servidor público que está servindo ao público, que ele tem que cuidar, porque não é só o político que eu elegi, que ele vai ser meu representante, que ele vai resguardar os meus direitos. Você, enquanto concursado, você, enquanto funcionário público ali na escola, você está ali para resguardar também os direitos da sociedade, ter acesso a uma educação de qualidade. Você está lá para cuidar do patrimônio da escola. Então, tenha consciência, vigie as suas ações, evite esse tipo de comportamento. Então, o patrimônio da escola é tudo aquilo que, material ou imaterialmente, constitui o espaço educacional, compondo de forma que atenda a seus objetivos. Compreende elementos culturais, morais e materiais referentes não só à instituição de ensino, mas também e principalmente à comunidade escolar. Então, a escola ela não fica isolada, ela também tem que trabalhar a questão cultural, moral, que rodeia ali também a comunidade escolar. E o que é o patrimônio cultural escolar? É a intervenção dos hábitos e costumes sociais no currículo educacional, estabelecendo uma ponte entre o conhecimento empírico e o conhecimento formal, entre o conhecimento acadêmico e o contexto social de seus alunos. Tá? Então, essa é a ideia do patrimônio cultural escolar. Então, quando a gente fala em patrimônio cultural escolar, todas por exemplo, aquelas festividades, elas constituem um patrimônio cultural escolar. Então, faz parte da vida do aluno. Dia do Índio, sai todo mundo com aquele penachozinho na cabeça. Então, todas essas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Estudante, Dia da Bandeira, então, tudo isso faz parte do patrimônio cultural da escola, todas essas ações. E temos o patrimônio moral na escola. Ele está relacionado aos princípios éticos de justiça, igualdade, democracia, de aceitação das diferenças, né? Escola, o império do bullying, né? Onde começa o bullying. Então, nós temos que trabalhar a aceitação das diferenças, para que os nossos alunos eles aprendam a respeitar uns aos outros. Princípios da inclusão, da universalização dos direitos dos cidadãos, sem qualquer distinção, conforme previsto no artigo 3º da Lei 93/94, conhecida como LDB. Então, perceba que tanto o patrimônio cultural quanto o patrimônio moral são alicerces na constituição da identidade da escola. Os eixos norteadores da relação com a comunidade escolar são os valores que os compõem. É a partir dele que deve ser construído o projeto político-pedagógico. E o patrimônio material na escola? O patrimônio material ou físico, ele é constituído por todos os bens móveis e imóveis pertencentes à unidade de ensino, desde as instalações físicas até os materiais permanentes, chegando aos materiais de consumo. Então, tudo isso é patrimônio material da escola e todos os funcionários, alunos, todos são responsáveis por esse patrimônio. E das sanções e danos ao patrimônio. A Constituição Federal, no artigo 109, inciso 3, atribui
a uma instituição a tarefa de defender e proteger o patrimônio público. Essa instituição é o nosso Ministério Público, que tem como uma de suas atribuições promover inquéritos e ações civis para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Além do Ministério Público, existem ainda outros órgãos encarregados de exercer o controle da atividade de maneira administrativa, preventiva e repressiva, adotando medidas que tendam a diminuir práticas lesivas ao patrimônio público, bem como punindo aqueles que incidem nessa prática. São órgãos como Tribunal de Contas, corregedorias e controladorias. Ok? Pessoal, então, dentro das esferas municipal, estadual, federal, esses mesmos órgãos controladores, investigativos, eles têm também, alguns são específicos por esfera. Então, temos Ministério Público, ele atende município e meio ambiente, temos o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado, que atende município e Estado, temos Tribunal de Contas da União, que é para a esfera federal. Então, se você perceber que existe algo irregular na sua instituição e que, mesmo após as pessoas terem, os responsáveis por isso, terem sido advertidos e estarem cientes de que estão prejudicando a escola, então o correto é avisar as autoridades competentes. Então, nós temos aí Ministério Público e Tribunal de Contas estão aí para evitar que também pessoas que não têm responsabilidade acabem prejudicando, lesando o patrimônio público. Isso mesmo, e essa responsabilidade, como já trabalhamos em disciplinas anteriores, de manter, de fiscalizar tanto o patrimônio das escolas, o patrimônio público como um todo, é do cidadão, não é somente das autoridades competentes. Então, quando você verifica, citando como exemplo a compra de materiais no âmbito escolar, a compra até mesmo da merenda escolar, que em algumas escolas ainda funciona dessa maneira, né, que a instituição recebe o recurso e você observa que não está sendo praticado, ou seja, utilizado da maneira adequada, pode verificar junto ao gestor daquela instituição e se essa situação não for regularizada, você pode buscar junto às autoridades competentes, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, uma averiguação, ou seja, como eu posso até citar, um inquérito, né, para apurar a responsabilidade daquele gestor, por que aquele recurso não está sendo utilizado de maneira adequada. Então, assim, a função de fiscalizar e também de acompanhar a execução, tanto da compra de materiais, como estamos trabalhando nessa disciplina, é também do funcionário, do cidadão como um todo, não somente do gestor que que possui aquela responsabilidade maior. Exato. Então, agora vocês ficarão com as atividades de sala e nós nos veremos após o intervalo. Olá, estamos de volta para a correção da nossa atividade. Professora Vanessa, como é que está a participação? Estamos começando a ter algumas participações e solicitamos que todos contribuam para enriquecer a nossa atividade de sala hoje e a nossa aula. Pois é, pessoal, vamos lá. Estamos aguardando. Vamos então à correção da nossa primeira atividade. Questão 1. Destaque alguns elementos que constituam os patrimônios cultural, moral e ambiental do seu município. Professora, alguma contribuição para essa questão? Sim, temos da aluna Nayara, do Polo Nova Mamoré.
Ela fala: a festa Boi Malhadinho e Flor do Campo, a Serra dos Parecis, as reservas extrativistas, já que o município de Guajará-Mirim possui mais de 90% de áreas preservadas. No município também é costumeiro o consumo do tacacá na cuia nas tardes do dia a dia. Ela colocou uma observação que ela trabalha, né, no município de Nova Mamoré, mas ela reside no município vizinho de Guajará-Mirim. Muito bem colocado. Deixa eu ver mais alguma contribuição da questão 1. Até o momento não, mas é bem interessante essas festas folclóricas que ela citou no município que ela reside, Guajará-Mirim. Não, e até aqui mesmo em Porto Velho, nós temos o Galo da Meia-Noite, a banda do Vai Quem Quer, né? Também temos o Galo. A Flor do Maracujá. Então são manifestações também folclóricas, né, culturais aqui da nossa região. Patrimônio cultural, nós tínhamos patrimônio cultural também, nós tínhamos a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, né, que perdeu-se nessa última enchente, que era o nosso patrimônio, e patrimônio ambiental, nossas florestas, nossas reservas. Isso, muito bem colocado. Exemplos. E é interessante, eu sou do município de Rio Branco, né, do estado do Acre, também tem algumas festas folclóricas. Assim, nos municípios tem aquela festa como eu posso dizer, do peixe, né, do piau, outras têm a ver, festa a respeito no Cruzeiro do Sul, tem a da farinha, então assim, são inúmeros, cada município tem uma atividade folclórica, né, resumida, então assim, é bem interessante que assim constitui como eu posso dizer, as festas folclóricas daquele estado. E aqui tem até interessante que eu observo quando vim morar aqui em Porto Velho, que a Flor do Maracujá, que a festa dura uma semana toda, então é bem interessante, tem inúmeras apresentações, a venda de artesanato, então é bem interessante mesmo. Eu mesmo já me apresentei, já fiz parte de grupos de quadrilha me apresentando Flor do Maracujá. Então é bem bacana a comunidade participar intensamente dessa atividade. Então a gente pode citar que é um patrimônio cultural do município de Porto Velho. Isso mesmo. Ok? Mais alguma contribuição, professora? A questão 1, por enquanto, ainda não. Então vamos à questão 2. Questão 2. Pensando na secretaria da escola em que você trabalha, relacione quais são os bens públicos, permanentes, existentes. Você se lembra se nesses bens relacionados há alguma marca, número ou documento que os identifique como tal? Temos contribuições dessa questão 2. Então vamos lá. O aluno Luiz, do Polo Centro, citou que sim, cadeiras, mesas, computadores, centrais de ar, todos têm tombamento da CEMED. A aluna Nayara, novamente, né, do Polo Nova Mamoré, citou: na secretaria que trabalho, possuem computadores, armários, impressoras, mesas e cadeiras. Ambos são com tombamento para serem identificados. E as impressoras são da marca HP. É interessante. Muito bem lembrado pelos colegas, a questão do tombamento. Então, o patrimônio público, ele tem que ter um código de identificação. Todos os bens, eles devem ser inventariados para que você tenha sempre conhecimento de tudo que tem e você possa identificar cada um desses materiais inventariados através do número de tombamento. Então, todos têm que ter aquela etiqueta, aquela plaquinha, né, que é o número de tombo nos bens permanentes. E é interessante que esse tombamento, númerozinho, é obrigatório, né? Tem a legislação que registra isso, e é uma forma de controle daqueles materiais, principalmente os permanentes, porque possui termos de responsabilidade que o gestor assina, ao passo que assume um setor, uma coordenação, né, um departamento. Então, todos esses materiais permanentes, armários, a impressora, ou seja, coisas pequenas, tudo deve possuir o número do tombamento. É interessante observar também que algumas instituições, em detrimento da quantidade elevada de materiais permanentes que vai chegando, demora, né, tem uma demora em fazer esse tombamento, mas é obrigatório para poder manter esse controle, ver o que saiu, o que foi danificado, o que precisa ser consertado. Então, assim, é um controle realmente que existe legislação para isso e é obrigatório nos bens públicos. Exato, professora. Mais alguma contribuição? Das questões anteriores ainda não. Não. Então, vamos à questão 3. Reflita sobre a relação entre a sua escola e os diversos segmentos da comunidade.
Há nessa relação elementos morais e culturais constituidores do patrimônio escolar que caracterizam sua identidade? Em caso positivo, relacione-os. Em caso negativo, descreva os elementos que poderiam ser considerados da constituição do patrimônio e da identidade da sua escola. Então vamos lá. Nós vimos nos últimos momentos da aula que o patrimônio moral e cultural ele é a base do projeto político-pedagógico da escola. São nesses princípios que nós forjamos a identidade escolar. Então, a partir dessas atividades, festividades, que a escola vai estabelecer o contato, né, uma ponte entre a escola e a comunidade. Então, temos uma contribuição Vanessa. Dessa questão. É do aluno Luiz, do Polo Centro, novamente. Ele cita que todos os anos tem a festa da família, onde a comunidade é convidada para prestigiar as apresentações folclóricas. Então, ou seja, um momento de socialização da comunidade interna da escola, quanto da comunidade externa, né? Para poder prestigiar, como o próprio aluno Luiz citou. Muito bem colocado. Essa questão 3, até o momento, só essa contribuição. E aqui também, no município, tem festas juninas, por exemplo, que elas já são conhecidas da comunidade. Aqui nós temos o Colégio Tiradentes da Polícia Militar, que eles têm o Arraiá do Coronel, né, que ele é muito visitado durante o mês de junho, julho, quando é realizada a festividade. Aí temos outras instituições de ensino que também têm as suas festas, as suas festas típicas, que de alguma forma acabam estabelecendo uma tradição dentro da comunidade. Tem a Escola João Bento da Costa, uma escola onde eu já trabalhei, que tem o Arraiá do Bentão, que a gente tinha milhares de pessoas visitando também o evento, que durava uma noite, mas lotava. Ou seja, então, atividades, né, exato. Festas que já se tornaram hábitos, todo ano são executadas para poder articular Exato. tanto a comunidade interna e externa. Aí, né? como o Luiz falou, tem a festa da família na escola onde ele trabalha, que é muito interessante, quando você tem, que às vezes tem festa junina, tem esses eventos que às vezes as famílias não gostam da questão de certas festividades, às vezes pela denominação religiosa. Então, às vezes esses eventos, né, festa da família, aqueles noites culturais, que são momentos onde os alunos preparam atividades de canto, interpretação, dança, e é convidada a família para prestigiar o trabalho do familiar, né, do filho, do neto, e a comunidade também para verificar como que a escola ela trabalha com desenvolvimento também, não só a parte teórica, né, a parte técnica do aluno, mas também essa questão cultural. Então, esses eventos eles são muito importantes. Às vezes tem professor, tem pessoas da escola que torcem um pouco o nariz para essas festividades, que falam, mas isso aí tá tirando aula do calendário, né? Embora isso esteja registrado no calendário, mas muitos reclamam porque você está tirando o aluno de sala. Só que às vezes o ganho que o aluno tem e a própria comunidade em ter os alunos trazendo pessoas para conhecer o ambiente escolar, para mostrar aquilo que é produzido pela instituição, isso não tem preço e também é algo que contribui muito para o relacionamento da escola com a comunidade. Muito bem, professora. Nós temos contribuições das próximas questões. Quando tiver bem. mais contribuições de questões anteriores, nós retomamos. Então, vamos à quarta questão. Na quarta questão, como podemos classificar o patrimônio público? Temos a contribuição da aluna Nayara, do Polo Nova Mamoré. Ela cita: podemos classificá-lo em bens imóveis, materiais ou bens de consumo, materiais ou bens permanentes e materiais de distribuição gratuita. Muito bem colocado, Nayara.
Até o momento, só essa contribuição da questão 4. A resposta, agradeço a resposta da Nayara. Aí temos uma outra resposta semelhante, que o patrimônio público pode ser classificado de acordo com os tipos de bens que o compõem. Pode ser patrimônio cultural, moral, ambiental e os demais em bens públicos. E na quinta questão, considerando o que foi estudado, o que caracteriza o peculato? Temos contribuições dessa questão da aluna Solange, que cita: apropriação por parte do servidor público de valores ou qualquer outro bem móvel ou de consumo em proveito próprio ou de outrem. Também temos a contribuição da aluna Nayara, do Polo Nova Mamoré. Peculato, como define o Código Penal Brasileiro, previsto no artigo 32, caracteriza-se pela apropriação por parte do servidor público de valores ou bens móveis ou de consumo em seu próprio proveito ou de outras pessoas. Assim, nenhum servidor público pode tomar posse do que é da coletividade, do que não é seu, do que é patrimônio público. É importante destacar que somente é considerado crime de peculato quando isso é cometido pelo servidor público. Muito bem colocado, Nayara, porque essa é a diferença de roubo, né, o crime no Código Civil, de peculato. Peculato é somente quem for servidor público que o está praticando com essa nomenclatura. Muito bem colocado. Eu acho que temos a contribuição da aluna Fabiana, que cita aqui a respeito de uma festa também do grupo de atenção à pessoa idosa da questão anterior, que fala sobre atividades folclóricas que envolvem a comunidade acadêmica. Ela também citou que tem uma festa, né, de um grupo que é atenção voltada especialmente para a pessoa idosa, ou seja, uma atividade um pouco diferenciada e bem interessante, porque também engloba já a terceira idade, para poder socializar com a comunidade da escola, ou seja, se sentir parte daquele ambiente. Muito bem colocado. Até o momento, somente essas contribuições, professora. Você falando nessa atividade que realizada na escola de qual que é a aluna? Fabiana. Da Fabiana. Muito obrigada pela contribuição, Fabiana. Tem uma vez eu fui participar de um evento de vários, como se fosse uma feira de trabalhos científicos. E tinha uns alunos de uma escola técnica em Campinas, onde eles tinham um evento do curso de informática, onde eles levavam tecnologia para a terceira idade. Eles visitavam asilos. Aí o nome do projeto era Web Velhinhos. Então era um evento que todo ano uma nova turma fazia acompanhamento desses lares de idosos ou então mesmo eles tinham vários trabalhos voluntários, né? Aí, especificamente do curso de informática, era levar a tecnologia para que os idosos conseguissem se comunicar, não se sentissem mais isolados, tão sozinhos. E eles os alunos contando as experiências do curso. Era um projeto bem bonito também, então era uma forma, né? Era uma atividade que a escola realizava para estabelecer uma ponte entre a escola e a comunidade. Nesse caso, eles identificaram que tinha um curso de informática muito frutífero e você tinha vários idosos no asilo da vizinhança que se sentiam isolados porque eles falavam: a gente olha para todo lado, os enfermeiros, todo mundo com o celular na mão e a gente aqui nem sabe como funciona aquilo, a gente não sabe ligar o computador. Aí eles ensinavam eles a fazer conta no Facebook, conta no WhatsApp. Então era bem interessante eles contando os depoimentos das pessoas assistidas pelo projeto. É interessante porque, não vamos citando como exemplo a terceira idade, eles se sentem inseridos novamente na sociedade, né? Acompanhando a inovação tecnológica. E é interessante esses projetos partirem das escolas, porque, ou seja, você está sociabilizando com a comunidade como um todo. Também quando eu fazia faculdade, tinha um projeto chamado Universidade Aberta à Terceira Idade, que é o NAT, ou seja, que era voltado para a terceira idade. Era através utilizava filmes para poder debater a vida daqueles idosos, eles contextualizarem, ou seja, momentos históricos que aconteceram em suas vidas. Então, assim, era bem interessante. E eu observava que eles se sentiam muito produtivos, porque ter alguém para com que eles possam compartilhar as experiências. A gente pode observar que a terceira idade gosta muito de conversar, né, de que
alguém escute o que aconteceu há anos atrás, uma experiência, nossa, antes era assim, agora já não é dessa forma, mas antes funcionava tão bem. Então, assim, essas experiências, é interessante que os jovens, as crianças, né, e possam sociabilizar também com eles, e através desses projetos que podem ser construídos dentro do ambiente escolar para trazer essa comunidade, esse público tão diferenciado, que merece uma atenção também especial junto aos nossos alunos. Então é muito importante participar, né? Ou seja, através dos projetos que essa comunidade, como a nossa aluna Fabiana citou muito bem, é diferenciada, que precisa de uma atenção também não ser esquecida, como é o que costume, né, acontecer. Então é muito interessante essas festas, que eu achei muito curioso porque é como eu posso dizer, é um público que muitas vezes é esquecido pela sociedade. Isso. Né? E eu também que é interessante, professora, é que esses eventos culturais da escola, eles não fiquem isolados somente dentro da escola. Isso. Porque a ideia é que possam estabelecer esse contato com a comunidade. Então, por exemplo, cada vez mais eu vejo as escolas descentralizando esses eventos do interior da escola e levando diretamente à comunidade, porque muitas vezes quem visita a comunidade é mais os pais, né, as pessoas próximas dos alunos. Então, para que você traga mesmo, abrace a comunidade, então tem, por exemplo, Semana de Meio Ambiente, tem escola que leva os alunos a fazerem mutirão pela comunidade, pelas vizinhanças, fazendo coleta de resíduo, limpando córregos, né, das proximidades, passando como se fosse uma blitz em época de dengue, né? Os alunos passando de casa em casa e falando para as pessoas terem cuidado, falando do tratamento da água. Então é bastante interessante que quando elaborarem o calendário do ano letivo e pensarem nessas festividades, que elas não fiquem isoladas, né? Que os alunos também possam ser direcionados, né? Não só os alunos, mas a escola tem que pensar em outras formas de atender a comunidade, porque é o papel também assistir a comunidade. Isso mesmo, e que essas atividades, como a professora Jamile citou muito bem, devem expandir fora dos muros, né? Que a comunidade externa possa sociabilizar dentro da escola, dentro desse ambiente educacional, porque ambos os ambientes estarão crescendo mutuamente. Então é muito interessante como eu posso dizer, essa divisão, esse comprometimento por parte da escola com a comunidade externa e vice-versa, porque não é somente aquele aluno e a família daquele aluno que está matriculado na escola que deve ter acesso às atividades que são desenvolvidas lá. Ou seja, até é interessante lembrar daquele programa que eu acho que não existe mais, que é Amigo da Escola, que trazia a comunidade externa para fazer alguma atividade. Ou seja, ele já diminuiu, né? Então, assim, foi projetos que eram bem produzidos, que você via resultados, mas, como a gente até citou na aula passada, não se tornou um hábito rotineiro, não foi intensificado, logo desapareceu. Mas assim, as próprias escolas, os gestores podem construir esses projetos voltados para a comunidade externa, para beneficiar a redondeza, e quem sabe isso vai ganhando força, vai ganhando espaço e vai ampliando, não somente naquele bairro, mas os outros bairros, e quem sabe no município, no estado. Então é muito interessante a construção desses projetos que englobam a coletividade, não somente a escola, aquele que está lá dentro fazendo as atividades. Ok, professora. Mais alguma participação? Até o momento não, mas agradecemos, né, porque foram muitas participações, e é interessante, como, né, na última questão, falando do conceito do crime peculato, que é sempre observar, é um crime voltado para o servidor público. Já em outra esfera da criminal já tem uma outra nomenclatura, mas a função é a mesma. Então, assim, é tão interessante porque você observa que alguns servidores, alguns funcionários que estão no âmbito da instituição não têm esse conhecimento. Não sabe o que significa, não entende que levar uma caneta da instituição está cometendo um crime. Por quê? Nossa, é algo tão pequeno, como é que isso pode ser caracterizado como crime? Mas é. Então é sempre interessante buscar conhecer a legislação, buscar conhecer o regime que você está, como eu posso dizer, voltado, né, está enquadrado para entender. E interessante também que nessa disciplina, quando nós estamos falando de administração de materiais, como a professora Jamile citou muito bem, comprar qualquer material não é algo simples na administração.
questão, né? Comprar uma resma de papel não é, eu vou escolher aquela papelaria. Você tem elementos que você tem que respeitar, porque senão mais à frente, aquele gestor e quem está fazendo a compra desses materiais vai ser responsabilizado. Então, assim, a responsabilidade é muito grande quem está perante, né, quem está diante dessa atividade, dessa função de administrar, de gerir, de comprar os materiais dentro da instituição pública como um todo. Exato. Então, nós agradecemos muito a contribuição de todos os polos, de todos os alunos, dos tutores, e fica para vocês a reflexão da aula de hoje, da leitura desse material. Nas próximas aulas nós trabalharemos mais com a parte de licitações, de compras, e nós nos veremos nas próximas aulas. Até mais!